Ontem eu contei pra vocês sobre a entrevista de Vini Júnior à CNN, onde ele adverte a Espanha sobre o racismo, falando que se nada mudar, a FIFA teria que remover o país como uma das sedes da Copa do Mundo de 2030. O prefeito de Madrid, José Luís Martínez Almeida, não gostou da declaração do brasileiro e pediu para que ele se retrate. Se liga no que ele falou: é injusto com a Espanha e com Madrid dizer que somos uma sociedade racista. Tem um grupo pequeno que acaba afetando a imagem de um país. Peço a ele que se retifique, peça desculpas. Ser um jogador de futebol extraordinário não quer dizer que não possa falar besteira, e dessa vez falou. Vinícius tem a imensa maioria da sociedade espanhola a seu lado para combater o racismo, mas não estamos com ele quando nos chama de racistas. Meus amigos, ontem eu contei que a imprensa espanhola já reclamou com ele, né, falando que ele generalizou a Espanha inteira como racista, e agora o prefeito de Madrid está pedindo para que ele se retrate, para que ele peça desculpas. A Rádio Cadena Cope falou com pessoas ao entorno do jogador e confirmou que ele não vai se retratar, ele não vai pedir desculpas, tá? A intenção do Vini à CNN foi alertar a Espanha em relação ao racismo, e realmente, nessas últimas temporadas foram vários casos de racismo lá na La Liga, na segunda divisão espanhola, não somente com Vinícius, tá bom? Então realmente a ideia dele foi alertar que se as coisas não mudassem, ia ser complicado ter a Espanha como uma das sedes para 2030. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora falar sobre Pedro, que se lesionou e vai virar um problema pro Flamengo. Vou te contar quem que o Fla tá de olho para trazer pro lugar dele. Bora falar sobre Casemiro e Antony podendo deixar o Manchester United nesses próximos dias. Esse vídeo tá muito bom, então, sem mais enrolações, solta a intro! Pedro foi cortado da seleção brasileira ontem após sofrer uma lesão no joelho esquerdo. Inclusive, é a mesma lesão que afastou o Neymar dos gramados desde outubro do ano passado. O atacante se machucou no treino de ontem num lance sozinho, sem contato com nenhum outro jogador, e sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Geralmente, o tempo de recuperação para esse tipo de lesão é de 9 a 12 meses, que é justamente o tempo que Neymar tá levando para voltar a jogar. Dorival Júnior convocou o atacante João Pedro para o lugar, e vale a pena lembrar que a última vez que o atleta do Brighton foi convocado foi no final do ano passado com o Fernando Diniz. Meus amigos, o Flamengo agora vai entrar naquele programa lá da FIFA, né, que ajuda os clubes que têm jogadores lesionados justamente na data FIFA, ajuda aí com o valor, né, com a indenização. O Flamengo tem esses próximos dias para oficializar o pedido, e vale a pena lembrar que é só para lesões graves, tá? Lesões aí acima de um mês praticamente que o jogador vai ficar parado, ou seja, o Flamengo vai ter direito a receber essa indenização que é relativa ao salário do jogador, tá? O Flamengo já tá trabalhando para entrar com esse pedido junto à FIFA. Voltando em relação à seleção brasileira, né? O Dorival esboçou ontem um time titular, não sei se vai ser realmente o que vai entrar contra o Equador, né? Hoje tá rolando outro treinamento e vamos ver se ele vai mudar alguma coisa. Mas ontem os 11 titulares foram os seguintes: Alisson no gol, Danilo na direita, Éder Militão e Gabriel Magalhães na zaga e Guilherme Arana na lateral esquerda, André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio campo, e o trio de ataque é formado por Rodrigo, Vini Júnior e Endrick. Quero saber o que é que você pensa a respeito desse time titular que o Dorival ensaiou ontem e que pode ser o time que vai entrar amanhã em campo contra o Equador, tá? Quero saber a tua opinião, comenta aí. Por conta dessa baixa extremamente forte em seu ataque, o Flamengo já está no mercado em busca de um jogador livre, e muitos torcedores chegaram a cogitar uma busca por Memphis Depay, que também é alvo do Corinthians. Porém, a coluna do Fla informou que isso não está acontecendo justamente por conta do alto valor de salário pedido por Depay. Inclusive, ontem o Sevilha desistiu da briga por ele por conta dos valores pedidos pelo holandês. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o grande alvo do Flamengo agora é Anthony Martial, e as negociações com o staff do jogador já iniciaram. A decisão final depende totalmente do
atacante que está analisando todas as opções possíveis para ele seguir a sua carreira. Com certeza seria interessante ver o Anthony Martial jogando aqui no futebol brasileiro. Vamos ver como é que vai ser o desfecho dessa história. Lembrando mais uma vez que como ele está livre no mercado, né, ele pode ser contratado tranquilamente mesmo com a janela fechada, tá bom? Em relação a Memphis Depay, ontem o Sevilha desistiu por conta dos altos valores. Segundo o jornal Mundo Deportivo, ele pediu 2 vezes mais do que o Sevilha ofereceu de salário, tá? Aí os espanhóis falaram, não tem como te pagar isso daí não, Depay, e desistiram. O Corinthians já fez proposta por ele, oferecendo um baita salário, mais ou menos aí de 2,5 milhões de reais por mês, e vamos ver qual vai ser a resposta do jogador. Ontem o clima era de bastante otimismo, mas depois saiu a notícia, né, de que o Depay teria pedido um tempo para responder à proposta do Corinthians. Vamos ver o que é que vai acontecer. Imagina só, Depay chegando no Timão e Anthony Martial chegando na equipe do Flamengo. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Nas últimas horas da janela árabe, o Al Ittihad acertou a transferência de Bergwijn, que estava no Ajax, e logo em seguida isso daí já lhe rendeu problemas. Isso é porque o técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, tratou de lhe fechar as portas para uma futura convocação. E o motivo foi justamente por conta da sua mudança para o futebol saudita. Se liga no que o técnico falou. Bergwijn ir para a Arábia Saudita aos 26 anos não tem nada a ver com o aspecto esportivo. A sua história com a seleção holandesa está encerrada. Ele provavelmente sabe que eu diria isso. Se tem 26 anos, a ambição mais importante deve ser esportiva e não financeira. Ele podia ter ficado no Ajax, não? Tenho certeza de que o Ajax também paga bem. Com a sua idade, não tomaria essa decisão. Lembrando aí que o Bergwijn foi comprado, né, por 21 milhões de euros e lá assinou um contrato de 3 anos, onde vai ganhar 9 milhões de euros por temporada de salário, tá bom? Na minha opinião, eu acho que o Ronald Koeman está totalmente errado em encerrar qualquer participação dele numa futura convocação, justamente porque ele foi pro mundo árabe, tá? Tem um monte de jogador aí que foi pra Arábia e continua sendo convocado por suas seleções, como por exemplo, o Cristiano Ronaldo continua normalmente por Portugal, tá? Eu acho que a decisão pessoal do jogador não deve influenciar definitivamente numa convocação. Se o Koeman falar, ó, ele não tá jogando nada na Arábia, não vou convocar, é outra coisa. Agora falar, eu não vou convocar mais porque o cara foi pra Arábia, na minha opinião, está errado, tá? A decisão foi dele, às vezes o clima não tava muito bom no Ajax, ele ia ganhar uma bela grana a mais, com certeza foi uma proposta boa pra ele, né? E o Ajax também não vem bem nesses últimos anos. Eu acho que o Koeman está errado em proibir a convocação do jogador somente porque ele foi pra Arábia, tá? Eu acho que deve depender justamente do futebol do jogador. Se ele tiver melhor que os outros atacantes numa futura convocação, aí teria que chamá-lo. Se ele tiver pior, esquece. Agora, só proibir porque ele foi pra Arábia, pra mim isso daqui é loucura, tá? Casemiro está sendo um dos jogadores mais criticados no Manchester United e após os 2 erros no jogo contra o Liverpool, as coisas só pioraram pra ele. A ESPN informou que ainda existe chance dele trocar de clubes agora e seria para jogar no Galatasaray, que recentemente contratou o Victor Osimhen. A janela de transferências na Turquia ainda está aberta e só encerra na sexta-feira da semana que vem, dia 13 de setembro. Ou seja, eles ainda têm um bom tempo para negociar com o Manchester United e também para convencerem o brasileiro do projeto. No entanto, foi informado aí que o Casemiro não estaria interessado numa mudança para a Liga Turca, porém o Manchester topa negociá-lo, tá? Mas, segundo a imprensa, ele quer continuar lá no Manchester e provar o seu valor, cravar a sua vaga com o Erik ten Hag. Vamos ver o que é que vai acontecer. Como eu falei pra vocês, a janela se fecha só no dia 13, tá? Na semana que vem. Depois de todas as críticas que ele recebeu de torcedores, também de pessoas da imprensa lá da Inglaterra, a esposa do Casemiro respondeu nas redes sociais, mostrando uma foto de todos os troféus que ele ganhou ao longo da
da sua carreira, tá bom? Outro do Manchester United que não vive uma boa fase e pode acabar também na Turquia é Antony, que só jogou 1 minuto nessa temporada. O time Talk lá da Inglaterra informou que o grande interessado no jogador é o Fenerbahçe, e quem pediu a sua chegada foi justamente o técnico José Mourinho, que acredita que pode ajudar o brasileiro a recuperar o seu bom futebol. Inicialmente, a ideia dos turcos é trazê-lo por empréstimo de uma temporada, com opção de compra no final do período. O Manchester, por sua vez, não se opõe à saída do jogador e tenta fixar um preço de mais ou menos 25 milhões de euros para a compra do atleta em definitivo. Meus amigos, olha esse negócio que o Manchester fez, né? Contratou o Antony em 2022, pagando quase 100 milhões de euros, e agora pode vendê-lo apenas 2 anos depois por 1/4 desse valor. Olha o problema que o Antony se tornou para o Manchester United. A equipe quer se livrar ele de qualquer jeito. Isso porque o Ten Hag era o técnico dele na época do Ajax, tá? Nessa temporada, tudo bem que foram poucos jogos, né? Mas ele atuou por apenas 1 minutinho, tá? 1 minuto em campo, tá? Não deu nem tempo dele entrar direito, que já teve que sair e acabou a partida. Então, realmente, tá complicado as coisas. O Manchester topa negociá-lo e vamos ver se vai ter negócio com o Fenerbahçe. A janela lá se fecha na semana que vem, como eu já falei pra vocês, e vamos ver se Mourinho vai conseguir trazer o Antony pra equipe turca. Você acha que seria bom pro Antony essa mudança? Comenta aí, tá bom? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.